Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É ensino médio, é primeira série, é Caná Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, né? Nós vamos estudar hoje as propriedades periódicas, certo? E vamos fazer muitas questões. E a data de hoje, 5 de setembro de 2022. Já começamos o mês de setembro. Vamos lá então. Como é de praxe, a gente sempre coloca a nossa cartela aqui. Nossa cartela aqui. Vamos ver aí. Vamos mostrar então o nosso roteiro de aula. O nosso roteiro de aula. Certo? Ok? Então nós vamos trabalhar hoje as propriedades periódicas. Vamos falar um pouco da tabela. Para chegar nas propriedades periódicas, nós vamos trabalhar os conceitos iniciais, tá, da tabela periódica para poder chegar nas propriedades. Tá? Não adianta só falar das propriedades sem dar essa noção inicial da química para vocês, certo? Então, vamos mostrar todas as propriedades, né? Nós temos propriedades que são periódicas e propriedades que são aperiódicas, certo? Mas para isso vamos colocar todo o histórico da tabela periódica, dá tempo a gente estudar toda a tabela. E aí nós vamos fazer certamente muitas questões aqui, muitas questões com vocês, tá bom? Então, como é de praxe, nós vamos sim colocar o nosso roteiro, tá aí. Olha o objeto do conhecimento aí, certo? Tabela periódica, né? Vamos dar mais ênfase a essas propriedades. O objetivo da nossa aula de hoje, o objetivo é justamente discutir a importância da tabela periódica para realizar as previsões aí sobre acerca das propriedades. Nós vamos também reconhecer os elementos, que para falar em propriedade tem que conhecer os elementos químicos, a sua localização na tabela, tá? Saber a família de um elemento para saber a propriedade é muito importante. E no final nós vamos fazer uma prática, né? Uma resolução de exercício aí com vocês. Tudo bem? Nós estamos aí justamente com o pessoal, olha só, muito polo aí. Nós temos Betânia do Piauí, Eliseu Martins, Guaribas, Hugo Napoleão 1 e 4. Temos aí também Ribeiro do Piauí e Santa Rosa do Piauí. A Ribeiro do Piauí é onde tem justamente, a Ribeiro do Piauí tem a usina eólica, né? Solar também. A eólica não, solar, né? Energia solar. Muito bem. Vamos começar então a falar um pouco da tabela periódica para vocês. Vamos começar com um breve histórico da tabela, que é o que nós vamos trabalhar hoje aqui com vocês. Ó. Nós vamos falar da evolução histórica, certo? Vamos falar da estrutura da tabela periódica, vamos ver também a classificação geral dos elementos, além das propriedades dos elementos, ou seja, vamos falar de propriedades aperiódicas e periódicas, né? Com mais ênfase na propriedade periódica. Muito bem. E aqui eu coloco um breve histórico, né? Então vamos aproveitar e abordar também esse histórico, né? Tem um nome aí muito importante, está destacado em vermelho aí. E nós vamos falar de cada um deles, né? Por exemplo, em 1829 apareceu um alemão chamado Dobereine. Dobereine organizou uma tabela em função de 3 em 3 elementos, certo? Que ficou conhecido como os tríades. Nós vamos já abordar ele aí. Depois apareceu um francês chamado Chancotois, Alexandre de Chancotois, né? Organizou uma tabela em forma de um parafuso, não é? A gente vai analisar cada um deles. Depois aparece um inglês chamado Newlands, que organizou uma tabela em função de 8 elementos, né, as oitavas, mas nenhum supera esse próximo, Mendeleev, né? Em 1869, que na verdade, em 2019, completou 150 anos da tabela de Mendeleev. Então, muito importante. E depois, por último, aí ficou o Moseley, que é um inglês, né? Na ordem de número atômico. Então, nós vamos abordar
esses rapazes aí, esses cientistas, e depois vamos fazer umas 4 questões a respeito desses históricos, tudo bem? Vamos lá então. Olha aí, o primeiro é esse aqui, ó. O Johann Dobereine, que organizou em 1829, ó, agrupou os elementos em tríades, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros 2. Então, veja bem, ele tinha 3 elementos, ele conhecia a massa de 2 e deduzia do terceiro. Não foi, como eu falei, não foi muito relevante essa tabela, porque já havia muitos elementos químicos descobertos. Então, havia a necessidade de colocar mais elementos, né, correlacionados. Mas já foi um começo, beleza? O segundo cientista é justamente o Alexandre de Champcottois, pronúncia essa, um francês, certo? Que dispôs os elementos, ó, em uma espiral, né? Em um cilindro em ordem crescente de massa. Ficou conhecido como parafuso telúrico, semelhante à rosca de um parafuso, certo? Então, falou em parafuso telúrico, Champcottois. Falou em tríades, é Dobereine. E o próximo, professor? O próximo foi esse aqui, ó. O Newlands, certo? Que além de cientista era músico, né? Então ele organizou uma tabela em função das notas musicais. Olha só. Organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas, em linhas horizontais, contendo 7 elementos cada, né? O 8º elemento apresentava propriedade semelhante ao primeiro e assim sucessivamente. Por isso ficou conhecido como Lei das Oitavas. Olha aí o agrupamento dele, ó. Ele colocou as notas musicais, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí colocou os elementos, são 7. O 8º elemento ia para a segunda linha com propriedade semelhante ao primeiro. Então ficou conhecido como Lei das Oitavas. Se aparecer Lei das Oitavas, sem dúvida alguma, é Newlands. Ok? Então já vimos 3, né? E esse próximo aqui, ó, que é o principal. Olha ele aí, certo? Olha aí. É um russo, um químico russo, chamado de Dmitry Ivanovich Mendeleev, não é? Que em 1869 fez a base da tabela periódica, tá? Esse é o mais importante deles, pessoal. Ele organizou os elementos químicos, ó, em ordem de suas massas atômicas e verificou que muitas de suas propriedades físicas e químicas se repetiam periodicamente. Então ele previu aí, por exemplo, raio atômico, eletronegatividade, propriedades que dá o tema da nossa aula de hoje, deve-se então a Mendeleev, tá? Importante cientista que traduziu as bases da tabela periódica. Por isso que foi o ano de 2019 ficou estabelecido como sendo o ano internacional da tabela periódica, porque completou 150 anos da tabela de Mendeleev. E por último, o Monzeley, ele só fez pegar a tabela de Mendeleev e organizou em função do número atômico crescente, tá? Então assim, pessoal, olha, uma questão de história que não vai cobrar data, certo? Mas é sim, principalmente dessa forma. Quando ele fala lá nas primeiras classificações periódicas, nas tabelas periódicas antigas, o critério é a massa atômica. Agora, quando se falar em tabela periódica moderna, tabela periódica atual, aí é número atômico crescente, que é justamente dele aí, ó. Descobriu o número atômico dos elementos, a partir daí ficou determinado que os elementos deveriam obedecer a uma ordem crescente de número atômico. Tá bom? Pois bem, em cima disso aqui, eu coloquei 4 questões para a gente fazer, ó. Olha aí, um exercício de classe intercalado aí, tá? Que diz assim, ó. Marque a alternativa que apresenta o nome do cientista que propôs uma tabela periódica organizando os 61 elementos, certo? 61 elementos conhecidos na época, em ordem crescente de suas massas, e colocou-os em colunas verticais denominadas oitavas. Olha aí a dica. Cada um dessas colunas verticais, possuíam 7 elementos, observando-se que os elementos químicos presentes em uma mesma linha horizontal de oitavas diferentes. Então, quem foi que falou nisso aí, pessoal?
qual alternativa que você marcaria aí, tá? Vamos colocar então um minutinho aí para você encontrar a resposta. Ok, pessoal, voltamos aí para confrontar a resposta junto com vocês. Ó. No momento que ele falou lei das oitavas, já era para estar marcando aí Newlands, não é verdade? Ó? Quem falou em lei das oitavas foi Newlands. Vamos fazer mais outra questão aqui, certo? Mais outra questão. Vamos lá. Olha aí, essa aqui é legal. Ó. Na elaboração das primeiras classificações periódicas, um dos critérios mais importantes foi agrupar os elementos numa mesma coluna. Foi observar o que, pessoal? Veja que está bem claro aí, na elaboração das primeiras classificações periódicas. Vamos colocar um minutinho aí. Ok, meus amigos. Então, quando falou aqui, ó, na elaboração das primeiras classificações periódicas. Primeiras classificações periódicas, olha só. Então, todas as classificações periódicas antigas
o critério foi a massa atômica. Opa, massa atômica. Você só ia marcar a letra D, número atômico, se fosse tabela periódica moderna. Mas nas primeiras classificações periódicas, o critério foi a massa atômica crescente. Ok? Massa atômica crescente. Muito bem. E aqui nós vamos falar, ó, na tabela periódica, vamos considerar atual, viu? Ó, tá? Eu vou até colocar aqui, tabela periódica atual. Os elementos estão ordenados em ordem crescente de quê, pessoal? Com certeza de número atômico, certo? Se for tabela periódica atual, tem que ser número atômico crescente, certo? Número atômico crescente. Número atômico crescente, ok? E vamos passar uma para vocês aí, olha só. Durante seus trabalhos com os elementos químicos, o cientista tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em fichas. Em um dado momento, no ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, o cientista manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando características e semelhanças. Quem era esse cientista? Então vamos colocar aí um minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos, voltamos aí, vamos pelas dicas da questão aí, ó. Ele fala aí, pessoal, data importante, né? 1869, tá? Fala também da massa atômica crescente e os elementos dispostos em colunas, em linhas horizontais e colunas verticais. Sem dúvida alguma, esses dados chegam à conclusão de que só pode ser o Mendeleev, tá? Letra, portanto, letra C. Perfeito, pessoal? Então, nós estamos aí. Vamos nessa. E aqui nós vamos falar um pouco da tabela periódica. Eu escolhi colocar uma tabela em cores, né? Para a gente falar um pouco delas aqui, ó. Se você observar, né, os elementos que estão na cor amarela, certo? São os metais. Veja que os metais dominam a tabela periódica, né? É o elemento que tem mais, é metal. Já os que estão em verde, certo? Verde, eles são os semimetais. Os que estão na cor cinza, né? São os não metais. Os que estão em azul, é justamente os gases nobres, E tem um elemento destacado ali em róseo, que é justamente o hidrogênio, não é isso? Mas observe aí, pessoal, essa é a tabela que o Mendeleev preparou. Você tem as colunas, que são chamadas de grupos ou famílias, e as linhas horizontais, que são chamadas de períodos ou níveis, tá? Então, nós vamos desmontar essa tabela, são 18 colunas, 18 grupos aí que nós vamos observar.
Vamos montar aí, vamos explicar como é que ele chegou a essa conclusão, tá, nessas propriedades semelhantes, ok? Então nós vamos abordar primeiro essa ideia dos metais, dos não metais, dos gases nobres. Ok, vamos lá então, ó. Olha os metais, eu até coloquei uma tabela, certo? Aqui destacando essa parte em vermelho, que são os metais. Em vermelho também eu coloquei as características para combinar, certo? Então, sobre os metais, ó, eles são eletropositivos. Então, já é uma propriedade, ó, eletropositividade, a gente vai trabalhar. Então, a característica dos metais. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, com exceção de um. O mercúrio, que é Hg. O mercúrio, o símbolo é Hg, certo? Hg, que é o único metal que é líquido à temperatura ambiente, certo? Todos os outros metais são sólidos, exceto o mercúrio. Eles apresentam também brilho característico, os metais possuem um brilho, né? E são dúcteis e maleáveis. Ductilidade é transformar em fios, serem transformados em fios. E maleabilidade, ser transformada em lâminas, serem laminados, não é? E lógico que os metais são bons, são excelentes condutores de calor e eletricidade. Calor e eletricidade. Né? São bons condutores. Então, são características marcantes dos metais. E é bom que você aprenda isso aí, pessoal. Tá? Então, vamos colocar um minutinho para você fazer um print ou fazer as anotações aí. Ok? Voltamos aí, né? Mostrando as características metálicas, né? São eletropositivos, são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, brilho característico, dúcteis e maleáveis e são bons condutores. Vamos só fazer agora o contrário, os não metais, ó, ou ametais. Eu destaquei aqui em verde, certo? Verde, nós temos aqui justamente, ó, as características dele, ó. Olha aí, os não metais, enquanto que os metais são eletropositivos, os não metais são eletronegativos. Eles são quebradiços e formam compostos covalentes ou moleculares, né? E são péssimos condutores de calor e eletricidade. Enquanto que os metais são bons condutores, os não metais são péssimos condutores. Então, eu queria que vocês anotassem aí também, por favor. Vamos colocar um minutinho aí para vocês.
Ok? Voltamos aí então, não é? E vamos finalizar com os gases nobres, que são chamados gases inertes. Olha aí, ó. Você tem aí as moléculas, né? São monoatômicas. Olha aqui a região dele, né? Está em laranja, certo? Cor laranja, ok? Então você tem aí moléculas monoatômicas, são inertes, ou seja, não se ligam com facilidade, porque são estáveis, né? E aí estão eles, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Certo? Então vamos falar sobre eles, tá bom? Bom, feito essa parte introdutória, pessoal, da tabela, vamos colocar algumas observações importantes, tá? Só lembrando que nós vamos fazer muitas questões na aula de hoje, viu? Olha, as observações importantes. Vamos aqui, então, mostrar essas observações. Quais são? As primeiras, ó. Em relação ao estado físico dos elementos, ó. Os elementos líquidos nós temos dois, mercúrio e bromo. Mercúrio é um metal, bromo é um não metal, mas são líquidos à temperatura ambiente. Tá? Isso eu estou relacionando como temperatura ambiente. Gases, ó. Além dos gases nobres, ó, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, nós temos ainda o cloro, que é um gás, nitrogênio, oxigênio, flúor e hidrogênio. Flúor e hidrogênio. Beleza? Todos os demais são sólidos. Tirando esses líquidos aí, os gasosos, todos os demais são sólidos. Por isso que os sólidos dominam a tabela periódica. Meus amigos, agora vão aparecer dois nomes importantes, né? Veja bem, uma classificação importante. Os elementos podem ser naturais ou artificiais. Naturais se encontram na natureza e os artificiais foram criados pelo homem em laboratório. Então nós temos duas palavras aí, cisurânicos e transurânicos. Então chama-se cisurânicos, isso aí vai gerar uma questão boa para a gente fazer hoje. Chama-se cisurânicos os elementos artificiais com número atômico menor que 92. Então, se é artificial com número atômico menor que 92, é cisurânico. Destacam-se dois aí, o tecnécio, de símbolo Tc, e o promécio, PM, né? O tecnécio é 43 e o promécio é 61. Não precisa você saber o número atômico. É preciso saber que os cisurânicos, com certeza, são artificiais com número atômico menor que 92. E os transurânicos são elementos artificiais com número atômico maior que 92. Dica, pessoal, todos maiores que 92 são artificiais. Então, todos são transurânicos. Vou colocar um exemplo aqui de um, né? Olha só, um exemplo aqui. Um exemplo nós temos aqui. Tá, vamos mostrar para vocês, né? Olha só, um exemplo, plutônio, de número atômico 94. 94, ele é transurânico. Transurânico. Está travado ali. Certo? Então, pessoal, isso são observações importantes, ó. São líquidos à temperatura ambiente. Nós temos aí o mercúrio e o bromo. E são gases aí, todos os gases nobres que nós temos aí, ó. Os gases nobres nós temos hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, além do cloro, gás nitrogênio, gás oxigênio, flúor hidrogênio. E todos os demais são líquidos. Agora, aparece uma classificação que vai ser tema de questão aqui com vocês, ó. Nós temos os cisurânicos e os transurânicos, certo? Cisurânicos e transurânicos, tá? Os cisurânicos são os elementos artificiais com número atômico menor que 92. Eu destaquei dois aqui, né? O tecnécio e o promécio. E nós temos também os elementos que são chamados de transurânicos, que são os elementos artificiais com número atômico maior que 92. Professor, por que 92? 92 é urânio. Urânio é a referência. Então, transurânicos são elementos artificiais com número atômico maior que 92. Por exemplo, o plutônio, que é utilizado
na construção de ogivas nucleares, né? Então é um elemento artificial transurânico. Perfeito? Então aí você tem, ó. Ok? Então os elementos cisurânicos e transurânicos, ok? Essa é uma observação super importante que eu queria que vocês realmente, tá, fizessem as anotações e ressalvas aí, porque vai gerar uma série de questões envolvendo aí esses nomes, tá? E é bem fácil, né? Elementos naturais são elementos encontrados na natureza e os artificiais ou sintéticos são fabricados pelo homem. Perfeito, pessoal? Então aí você tem, ó. Muito bem, coloquei aqui, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, né? Para você fazer um print, vou só colocar aqui para vocês, certo? O plutônio, que eu falei para vocês que é 94, ok? Vamos colocar um minutinho aí para o pessoal fazer um print aí, por favor. Ok, meus amigos? Então tá aí. Vamos prosseguir então, né? Vamos prosseguir. Aí eu coloquei um exercício de classe intercalado mesmo. Bem fácil, olha. Possuem brilho característicos, são bons condutores de calor e eletricidade. Essa propriedade pertence a quem, pessoal? Aqui você marcaria aí, com essa, de tudo que nós vimos aí então, né, com as informações. Qual seria a resposta para essa questão? Tá, vamos colocar só um minutinho na tela aí, por favor. Ajeita, livramento. Te ajeita. Ok, pessoal, estamos aqui, exercício classe, né? Vamos lá então. Olha só a característica aqui, ó. Possuem brilho característico. Possuem brilho característico. São bons condutores de calor e eletricidade. Certo? Bons condutores de calor e eletricidade. Então, isso aqui só pode ser característica dos metais. Certo? Os metais. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, né, de classe. Olha aqui. Nas condições ambientes, os metais são sólidos, com exceção. Então, qual é o único metal que é líquido à temperatura ambiente? É a única exceção. Nós falamos agora há pouco. Tá?
Ok? Então nós temos aí justamente o único metal líquido à temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius e 1 atm. Certo? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Agora... Ok, meus amigos, então tá aí. Então nós temos a resposta, vai ser o mercúrio. Por que o mercúrio? Mercúrio é Hg, né? Hg. O mercúrio, nós temos dois elementos que são líquidos à temperatura ambiente, que é o mercúrio e o bromo. Só que o bromo é um não metal e a questão está pedindo um metal. O único metal que é líquido à temperatura, que não é sólido à temperatura ambiente, é justamente o mercúrio. Portanto, nós temos aí a resposta correta, né? Acho que tem mais um aqui, tem. Pronto. Para a gente fechar essa parte inicial, né, com esse exercício de classe, ó. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade, nós já sabemos. Entre os elementos abaixo, exemplo de um metal. Qual desses elementos é um metal? Só tem um metal aí, tá? O único metal. Qual vai ser a resposta correta? Tá? Então vamos colocar aí, por favor, um minutinho aí para o pessoal responder. Vamos participar, pessoal, vamos participar. Ok, meu povo, voltamos aí, certo? O único metal que nós temos aqui é o cálcio, que está presente na composição, por exemplo, dos ossos, né? Dos ossos, né, do nosso corpo. Muito bem. Pois bem, pessoal, pois agora, olha só, nós temos última questão aqui de exercício classe em função do que nós trabalhamos. E falamos muito bem disso aqui, ó. Diz o seguinte: em uma revista de palavras cruzadas, certo? Um aluno do ensino médio deparou-se com as seguintes características, ó, a respeito de um determinado elemento químico. É produzido em laboratório. É classificado como transurânico. A partir das características apresentadas, qual dos elementos abaixo enquadra-se em todas elas? Ou seja, qual é a resposta? Qual o elemento que você escolheria para ser transurânico e produzido em laboratório? Tá, vamos colocar um minuto aí para vocês.
Ok, meus amigos, voltamos. Então, olha só. É produzido em laboratório, então é artificial. Não é? Classificado como transurânico. O número atômico tem que ser maior que 92. Só tem um maior que 92 aí, que é o plutônio. Tá? O plutônio. Letra B. Muito bem, o pessoal está respondendo aí, beleza. Olha aí, ó. Olha a definição. Elementos cisurânicos, elementos artificiais com número atômico menor que 92. Tá? E os elementos transurânicos, elementos artificiais com número atômico maior que 92. E o plutônio, o número atômico 94. Ó. É o único maior que 92 aí. O único maior que 92. Certo? E aí, para fechar, né, não tem como errar mais essa questão. Dos elementos conhecidos, temos aquele que existem e os que não existem na natureza. E naturalmente são produzidos em laboratório. Na tabela, o urânio demarca essa divisão. Como é que é chamado os elementos artificiais? Como é que é chamado? Essa é a pergunta. Então nós temos aí justamente qual letra. Então vamos colocar 1 minuto para que você possa entender a questão. 1 minutinho aí na tela. Ok, meus amigos, então estamos aí mostrando para vocês a resposta que só pode ser a letra D, não é verdade? Os elementos artificiais são chamados de cisurânicos e transurânicos. Muito bem. Então nós já vimos a parte de histórico da tabela periódica, vimos aqui a classificação e nós vamos para uma parte interessante agora, pessoal, que é a formação da tabela periódica. Olha que legal, certo? Então a tabela periódica, ela é dividida em blocos. Né? Baseado então na distribuição eletrônica. Você está vendo aí 4 blocos, né, com cores diferentes. Nós temos o bloco S, P, D, F. Tá? Por isso que é S2, P6, D10 e F14. Por que S2, professor? Porque pega 2 colunas, S1 e S2, que a gente vai chamar de família 1A e 2A. O bloco P pegam 6 colunas. 6 colunas. O bloco D são 10 e o F 14, certo? Então é bom você fazer um print aí, um print dessa tabelinha aí, por favor. 1 minutinho.
Ok, meus amigos, voltamos, não é isso? E vamos continuar aqui. E essa classificação aqui é importante, olha só. Quem é do bloco S ou P é chamado de elemento representativo, tá? Elemento representativo são os que terminam em S ou P. Os elementos de transição terminam em subnível D. E os elementos de transição interna é do bloco F. Então, cada bloco tem um grupo de elementos que são classificados, né? Representativo, transição e transição interna, ok? É importante essa classificação, porque daí nós vamos colocar para vocês, a gente vai mostrar as famílias da tabela periódica, que baseia justamente nesses grupos. Por exemplo, a família A corresponde ao bloco S ou P, a família B corresponde ao bloco D, e transição interna é o bloco dos lantanídeos e actinídeos. Pois bem, então vamos colocar um minutinho aí para que você possa entender aí e fazer as anotações. Ok, então vamos lá então. Vamos começar aqui. Esse slide ele é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, para isso, nós vamos ter um tempo suficiente para você fazer as anotações aí. Por quê? Ó? Os elementos situados no mesmo grupo ou família, tá, devem apresentar igual número de elétrons na camada de valência e propriedades químicas semelhantes. Por isso que são chamados de família. Os membros de uma família não são iguais não, mas têm uma semelhança. Tá? Então, elementos localizados no mesmo grupo ou família devem apresentar isso aí. Só lembrando que famílias são as colunas verticais, tá? Enquanto que os períodos ou níveis são as linhas horizontais da tabela. E elementos situados no mesmo período devem apresentar igual número de camadas, todos eles têm igual número de camadas, só que apresentam propriedades distintas, porque estão em grupos diferentes. Tá? Então é importante demais essa cartela, saber que os elementos localizados no mesmo grupo ou família apresentam propriedades químicas semelhantes. Daí vai gerar o nome das famílias, né? E os períodos, que são as linhas horizontais, períodos ou níveis, apresentam igual número de camadas, porém as propriedades químicas são distintas. Tá? Então, portanto, essa é uma classificação muito importante, talvez uma das mais importantes. Tá? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, meus amigos, então tá aí. Olha só, importante demais esse slide, né? Grupos ou famílias, tá, apresentam propriedades semelhantes e elementos no mesmo período igual ao número de camadas. Aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente colocar, olha só, essas famílias aqui são importantes, são muito importantes. Vamos colocar aí, ó, que são chamados elementos representativos. Então nós vamos trabalhar muito bem esse slide, ó. Por exemplo, o grupo 1 da tabela periódica é chamado de 1A, que são os metais alcalinos. Metais alcalinos. Coluna 2, ou grupo 2A, metais alcalinos terrosos. Alguns recebem nomes especiais. Grupo 13 ou 3A é a família do boro. 14 ou 4A é a família do carbono. Depois vamos fazer questões. Grupo 15 ou 5A é a família do nitrogênio. Grupo 16 ou 6A é calcogênios, certo? Grupo 17 ou 7A são os halogênios. E o grupo 18 ou 8A, que são os gases nobres. Essas são as famílias mais importantes, né? A família A da tabela periódica recebendo aí nomes especiais, certo? Que são chamados de elementos representativos. E nós vamos começar a entender a tabela a partir de agora, nas suas propriedades. E nós vamos falar agora, confrontar as propriedades com os elementos químicos da tabela. Beleza? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa primeira aula. Nós vamos fazer uma transição bem rápida, 3 minutinhos, mas voltaremos mostrando não só o complemento da tabela periódica, que são as propriedades, sobretudo mostrando questões envolvendo essas propriedades, certo? Então nós vimos toda essa passagem inicial do histórico da classificação e da classificação envolvendo as famílias. Tá? Então voltaremos em 3 minutinhos para complementar a nossa aula.